Observamos no mundo de hoje um fenômeno em que pessoas, em especial muitos homens jovens, se veem incapazes de deixar a zona de conforto que ocupavam na adolescência. Ainda que biologicamente adultos, comportam-se como eternos adolescentes, pois não encontram forças ou motivações suficientes para assumir por completo os encargos e desafios da maturidade. Em trabalhos de Carl Jung e de sua discípula Marie-Louise von Franz, encontra-se o termo latino puera-aeternus para descrever exatamente esse tipo de pessoa. Aquele que, à semelhança do personagem Peter Pan, resiste a crescer e se apega ao estilo de vida adolescente. Vale lembrar que em sociedades antigas havia ritos de passagem que marcavam a transição para a fase adulta, e esses rituais eram realizados frequentemente por um grupo de homens mais velhos que apresentavam as asperezas e responsabilidades da vida real, enquanto a mãe, por sua natureza acolhedora, se via mais ligada ao cuidado imediato. Assim, ao sair da proteção materna, o jovem passava por experiências duras que o preparavam para enfrentar o mundo. O historiador das religiões Mircea Eliade estudou esses ritos de iniciação e mostrou que sem eles, a pessoa fica sem uma espécie de mapa simbólico para encarar a vida adulta. Essa falta de estruturas formais de transição, somada às transformações culturais e familiares do século XX, pode explicar por que tantos estão presos em um limbo entre a infância e a vida de responsabilidades. O pai, tradicionalmente o catalisador desse rompimento do filho com as regalias do lar, muitas vezes se faz ausente, seja por excesso de trabalho, desinteresse, distanciamento afetivo ou simples inabilidade para estabelecer um vínculo orientador. Estudiosos como James Hollis e Sam Ocheron encontraram índices significativos de pais que se mostram emocionalmente distantes, forçando a mãe a arcar sozinha com o peso de criar o filho. Nesse contexto, ela pode inconscientemente reforçar a dependência, pois tem de suprir não só as demandas do filho, mas também a carência afetiva deixada pela ausência do companheiro. Essa dinâmica frequentemente culmina na chamada mãe devoradora, que, sem intenção de prejudicar, envolve o jovem em um apego sufocante e o mantém numa infância prolongada. Um exemplo prático e muito comum dessa situação surge quando o jovem, já em seus 20 e poucos anos, continua a viver na casa dos pais, sem ajudar nas despesas nem sequer cuidar de seus próprios afazeres. Ele deixa que a mãe lave suas roupas, faça suas refeições, organize suas finanças ou até o sustente no que diz respeito a planos de saúde, mensalidade de faculdade e contas de cartão de crédito. Quando questionado sobre buscar um trabalho ou uma carreira, responde que não se sente pronto ou que o mercado está difícil, preferindo se refugiar em horas intermináveis de jogos online ou consumo de conteúdo na internet. Ele até fala em um dia sair de casa ou um dia começar seu negócio, mas não move de fato as peças necessárias para chegar lá. Ao se deparar com qualquer adversidade, ele volta a esperar que a mãe intervenha e resolva. Outro caso é o rapaz que, mesmo tendo um emprego, hesita em assumir compromissos mais sérios, como sair do quarto de infância ou pagar contas relacionadas à moradia. Para ele, a transição envolveria lidar com privações e dores desconhecidas que ultrapassam o aconchego garantido pela família. O medo de falhar fora de casa soa maior do que a vontade de experimentar o mundo por conta própria. Assim, a figura paterna, que poderia encorajá-lo a enfrentar riscos e fornecer um exemplo de resiliência, está ausente ou não desempenha esse papel de forma consistente, deixando um vácuo que a mãe, por melhor que sejam suas intenções, não consegue preencher. Essa situação se complica ainda mais quando a mãe, sobrecarregada, involuntariamente reforça a dependência para não perder também o papel afetivo que assumiu. Para romper esse ciclo, alguns estudiosos sugerem que o jovem procure mentores substitutos, professores, treinadores, terapeutas ou até amigos mais experientes, que possam oferecer uma referência externa de como viver de forma independente. Também pode ser útil envolver-se em atividades que exijam algum nível de desafio e disciplina, como um esporte em equipe ou um grupo de estudos, pois tais experiências são laboratórios práticos para aprender a lidar com conflitos, frustrações e autonomia. Em paralelo, entender que crescer implica dor, frustração e erros pode ajudar a encarar as dificuldades como degraus inevitáveis. O termo puera aeternus não se refere apenas a uma síndrome de preguiça
ou a uma falta de vontade individual, mas a um fenômeno enraizado em complexas forças psicológicas e sociais. Quando não há uma ruptura nítida da dependência materna e quando não se pode contar com a orientação ou presença paterna, o resultado costuma ser uma personalidade fragilizada e oscilante, que prefere o refúgio de prazeres instantâneos a encarar os custos, porém também as recompensas, de uma vida adulta realizada. Embora essa transição sem suporte seja árdua, é perfeitamente possível trilhá-la ao se buscar auxílio em novas redes de apoio e ao se ampliar a consciência sobre os próprios medos e desejos. Crescer exige a disposição de sair da zona de segurança e caminhar numa rota incerta, mas carregada de potenciais conquistas. Entender o dilema do puer aeternus é, em última análise, aceitar que a vida adulta não traz apenas sobrecargas, mas uma chance de desenvolver plena autonomia e descobrir possibilidades que, aos olhos de alguém preso na infância, sequer pareciam existir. Se este vídeo foi útil e ressoou com você, não se esqueça de deixar um like e comentar, isso faz sentido para mim. Obrigado por assistir e até a próxima!